Amigos, hoje nós faremos aqui notas diferente do habitual, quando a gente analisa titulares e quem entra nos jogos dos nossos times aqui. Numa sugestão do Charlie Pereira, ele separou aqui 12 jogadores que foram mais efetivos pelo Vila Nova nesta Série C. E depois separou outros aqui também que jogaram e que vocês poderão fazer alguma menção sobre um ou outro. Olha aqui, o Charlie separou Fabrício, Celcinho, Adalberto, Donato, Mário Henrique, Dudu, Yuri, Pablo, Alain Mineiro, Biancucci, Thales e Enan. Vamos analisar o campeonato deles, ok, Kleber? Ok, Tim? Ok. Vamos começar com os defensores. Kleber Ferreira, goleiro Fabrício, lateral direito Celcinho, Adalberto zagueiro, Donato zagueiro e o Mário Henrique lateral esquerdo. 10 para o Fabrício, um campeonato perfeito. O Celcinho, nota 6, oscilou muito. Rafael Donato, nota 7, a mesma nota para o Adalberto e nota 5 para o Mário Henrique. E aí, craque Tim, Fabrício, Celcinho, Adalberto, Donato e Mário Henrique. Tirar um pouquinho do Fabrício aí, fez um baita de um campeonato, mas pra mim ele teve aquelas falhas, quase que complica o Vila, então nota 8,5. Contra o Brusque, né? Contra o Brusque, contra o Ituano também. Exatamente. 8,5 pro Fabrício, Celcinho nota 7, chegou no momento que o Vila tava difícil, o John Lennon tava bem, conseguiu melhorar ali, mas não foi extraordinário assim. Donato, nota 9, pra mim foi muito regular na competição. Adalberto, nota 8 pra ele, também foi muito bem. E o Mário Henrique, de uma nota 6,5, foi bem regular. Agora vamos aqui para jogadores que tiveram mais participações durante todo o campeonato no meio-campo. Dudu, Yuri, Pablo e Alain Mineiro, além do Biancucci. Dudu, Yuri, Pablo, Alain Mineiro e Biancucci. Kleber Ferreira. Dudu, nota 8 para ele, campeonato muito regular. Pablo, 8,5, sob meio ponto, também foi muito regular. Alain Mineiro teve de se superar e quando o Vila precisou, ele falou, toca a bola aqui que eu vou resolver. Resolveu, nota 8 para ele, olha que ele jogou muito pouco e esse rapaz foi a superação em pessoa, porque foi inclusive extremamente perseguido pelo ex-treinador do Vila Nova. Então nota 8 para o Alain Mineiro. O Biancucci é um jogador que eu gosto muito dele, jogador muito técnico, criador, nota 7 para ele. O Yuri já chegou nessa reta final, jogou menos, mas foi muito útil ao Vila, nota 5. Tim, Dudu, Yuri, Pablo, Alain Mineiro e Biancucci. Dudu, vou inverter as notas do Kleber aí, entre Dudu e Pablo. Dudu, nota 9 pra mim, ele foi mais regular e principalmente jogou em outra função depois que o Márcio Fernandes chegou e foi muito bem. Pablo, nota 8, começou o campeonato muito bem, depois deu uma caída e terminou depois numa crescente novamente. Alain Mineiro, nota 8, oscilou, mas terminou bem. Biancucci, vou dar meio ponto a mais pro Biancucci, porque o gol do acesso foi dele. Aquele gol do contra o Ituano foi fundamental para o Vila chegar no seu objetivo principal, então nota 8,5 para o Biancucci. E o Yuri começou mal, mas termina sendo bem regular, eu vou dar uma nota boa para o Yuri também, nota 7. Olha, os atacantes, Kleber Ferreira, Thales e Enan. O Thales, ele começou o campeonato meio inseguro, depois ele foi ganhando autoconfiança e cresceu muito, ao final acabou negociado com o futebol do exterior, nota 8 para ele. Enan é um jogador diferente, é um jogador bem diferente, olha que ele jogou como atacante sozinho, ele jogou ajudando o meio campo a marcar, ele jogou sendo o atacante de referência e em todas as funções ele foi muito bem, nota 9 para o Enan. Thales e Enan, Tim. Thales começou o campeonato bastante irregular, oscilando um pouco com o Bolívar, principalmente assim como o Dudu. Depois que chegou o Márcio Fernandes, ele cresceu o futebol, terminou, foi embora, não jogou hoje, mas terminou numa crescente, nota 7,5 para ele. Enan, o grande atacante que o Vila precisava, tem anos que o Vila não conseguia achar um bom atacante, e para mim ele foi fundamental, é muito bom jogador o Enan, nota 9 para ele, Pasquetto. E o Márcio Fernandes e o Bolívar, por que não? Foram os dois técnicos do Vila Nova na Série C. Vamos lá, Kleber. Eu não posso ser incoerente. Desde o dia que o Bolívar comandou o Vila Nova pela segunda vez e começou a indicar jogador, trazer jogador e colocar esses jogadores em campo,
Rodrigo Alves. Bom, eu não vou aqui queimar ninguém, não. Então, desde essa época eu tenho criticado. E desde essa época eu falei que esse rapaz não dava conta de levar o Vila ao acesso e ao título. Então, até quando ele caiu em redes sociais, alguns torcedores do Vila Nova quiseram me responsabilizar por isso. Não, eu não fui responsável, o Vila não me ouviu. Se tivesse ouvido, teria tirado antes. Então, mesmo ele tendo trazido o Vila até a fase semifinal do campeonato, o Vila chegaria pelo elenco que tem, com qualquer outro treinador. Ele fez muita coisa errada no Vila Nova, muita. Dentre estas, discriminaram o Alain Mineiro como se fosse um jogador qualquer, e é o Alain Mineiro, um jogador que tem história com o Vila e precisa ser respeitado. E nós falávamos, o Vila vai ter um grande reforço na hora que ele precisar na reta final, porque o Alain vai estar qualificado. Quando o Alain voltou, ele não qualificou o Alain. Ele deixou o Alain de lado, ele colocou o Alain em situações em que o Alain não podia render o que sabia render, que ele poderia render. Enfim, o que ele fez também não é elogiável. Vou dar uma nota 4 para ele e está de bom tamanho porque ele trabalhou no Vila. Para o Márcio Fernandes eu dou nota 10. Bolívar e Márcio Fernandes. Tim. Bolívar, Pasqueto, começou muito bem, parecia que ia ser um grande treinador do Vila nessa competição. Depois ele cometeu erros que eu não esperava, principalmente por ele ter vivido do outro lado. Ele foi um grande jogador de futebol e perdeu o grupo da maneira que ele perdeu. Eu achei muito errado, inaceitável, porque ele fez coisas que ele sabe que jogador nenhum aceita, os erros que ele cometeu no Vila Nova. Então ele deixou a desejar, mas foi importante o trabalho dele para que o Vila conseguisse sua classificação. Então eu vou dar um pouco mais a nota para ele, eu vou dar uma nota azul, nota 6 para ele, mas que ele ficou realmente, eu esperava bem mais do trabalho dele. E do Márcio Fernandes, assim como de vários outros, foi um dos grandes destaques na competição, mesmo tendo chegado já nessa fase final, ele teve uma importância fundamental para o acesso do Vila. Então eu vou dar para ele uma nota 9 também, porque ele foi uma das pessoas mais importantes nessa reta final do Vila. Olha só, o Charlie separou aqui, ó. Clériston, Marcos, John Lennon, Simon, Derli, Formiga, Bambu, Rodrigo Alves, Lucas Silva, Danley, Hugo Sanches, Maurinho, Kaique e Francis, que foram outros jogadores que atuaram. Pode colocar o Gilcinho aí que eu quero dar nota pro Gilcinho. Gilcinho também, né? Gilcinho. Então, fique à vontade. Quem que você destaca aqui, Kleber? Pedro Bambu, sem dúvida nenhuma, foi um jogador muito importante. Quando ele foi chamado a jogar, quando ele teve a oportunidade de jogar, ele jogou na ala direita e foi bem. Ele entrou em um jogo muito difícil e foi decisivo, fazendo um gol. No jogo de hoje ele entrou e foi decisivo, participando do último gol que saiu do pé dele. É claro que ele estava ajeitando para a finalização, o Beck se atirou na bola, o Milica, e acabou fazendo contra, mas de qualquer forma seria gol. Então eu vou dar uma nota 6 para o Pedro Bambu. Vou dar uma nota 5 para o John Lennon. Eu esperava muito mais dele, elogiei a contratação dele e ele teve a participação dele, ele se esforçou no que podia. Com o Márcio Fernandes ele deu a crescida, apareceu jogando no meio, apareceu jogando na ala, então ele merece uma nota 5. O Clériston, nos jogos em que ele atuou, ele não foi bem, mas ele não teve sequência, então vai ficar com a nota 4. E o Gilcinho, na reta final, quando o Vila precisou de um jogador que soubesse cadenciar o jogo, passar a bola no tempo certo, prender a bola na hora certa, matar a jogada adversária na hora certa, chegar daquele jogador que está fazendo a diferença no time adversário, dar um chega para lá, para dar uma acalmada nele. Foi o que ele fez hoje, por exemplo, com o Salatiel. O Salatiel estava incomodando, ele foi lá para trás, marcou o Salatiel, deu uma pegada firme no Salatiel, o Salatiel sumiu do jogo a partir daquele momento. Então, é um jogador muito experiente. Vou dar uma nota 6 para o Gilcinho. Tim, desses citados aqui, quem você destaca? Pasqueto, eu destaco o Pedro Bambu, que é um jogador experiente, fez gols decisivos também, fez um gol decisivo naquele jogo contra o Santa Cruz, o próprio Gilcinho. Então, para mim, os dois aí têm a sua importância. O Pedro Bambu foi mais utilizado até que o Gilcinho, então eu dou uma nota 6,5 para ele. O Gilcinho eu dou nota 6. Eu quero chamar a atenção também que teve um garoto que foi muito importante, que foi o Kaique. O Kaique também foi um jogador que na competição chamou atenção em muitos momentos. Ô, Tim, muito bem, eu também quero dar uma nota pro Kaique. O Kaique chamou atenção em muitos momentos. Para mim foi um dos injustiçados pelo Bolívar,
porque várias vezes fez por merecer ser titular e o Bolívar escolhia os jogadores que ele tinha indicado. Então o Kaique, para mim, fez uma competição bem regular também, nota 7 para ele, né? E outros aí, Pasqueto, que fizeram parte, todo mundo tem Simon. sua contra... O Simon foi importante. Então, assim, essa lista que você falou, todo mundo, quando conquista um objetivo como esse, tem a sua importância. É lógico que os que jogam mais têm uma importância maior, vão conseguir ficar com a nota maior. Mas todos do elenco do Vila estão de parabéns, porque quando foi utilizado ali, todo mundo deu sua contribuição, por menor que tenha sido, fazem parte em si da conquista do Vila desse tricampeonato. 7 pro Kaique e 6 pro Simon. Agora, aquela análise do trabalho da diretoria do Vila. Porque o próprio presidente sempre cita seus pares de diretoria, e são muitos. Ele sempre fez questão de dividir esse mérito. Tim, qual a tua nota? Pasqueto, o Hugo Jorge Bravo, muitas vezes, ele tem o estilo dele de ser, né, por ser, às vezes, até por ser policial, tem às vezes que ele dá umas investidas, que fala mais forte, às vezes a gente não concorda, outras vezes a gente concorda com o Hugo, mas a gente tem que enaltecer o trabalho feito pelo Hugo Jorge Bravo e todos os seus pares ali de diretoria. Para eles, eu vou dar uma nota 10, porque o ano de 2020 foi um ano difícil demais, devido a uma pandemia. Já seria, só pelo simples fato do Vila ter sido rebaixado para a Série C. Ele montou uma equipe que não foi tão bem assim no Campeonato Goiano lá no início, conseguiu remontar essa equipe para iniciar um Campeonato Brasileiro e termina o Campeonato Brasileiro como campeão. Foi dele também a atitude de colocar o time no Aspirantes quando ninguém acreditava, e o time está aí muito perto de ser campeão brasileiro também. Então o Hugo, a diretoria dele lá, todos que participaram na diretoria, o trabalho que foi feito de marketing do Vila para conquistar recursos para que o Vila terminasse o ano sem dever. Eu sei o quanto foi difícil para eles para manter esse time em dia. Então, para o Hugo e para todos os diretores do Vila, pelo trabalho bem feito e pela conquista, eu dou nota 10. E aí, Kleber Ferreira? Bom, primeiro eu quero citar alguns nomes aqui que foram muito importantes para o Vila Nova. Décio Caetano, o Leandro Bittar, Romário Policarpo e Vinícius Cirqueira. Esses estiveram sempre presentes ao lado do Hugo. Claro que tem mais gente, eu não sei o nome de todos. Murilo Reis também, Murilo né, Kleber, Reis, que foi do marketing, foi também, fundamental. Murilo Reis, né? Então tem mais gente, eu não vou lembrar o nome de todos. Eu vou dar uma nota 10, a exemplo do que deu o Tim. E vou relevar aqui muito, valorizar muito o trabalho do presidente Hugo Jorge Bravo, pelas decisões tomadas na hora certa, por reconhecer quando errou e corrigir o erro. Primeiro, disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foi uma tacada que ele deu extremamente importante. Por quê? Porque ele sabia que ali ele poderia descobrir jogadores, valorizar a marca do Vila Nova e fazer o Vila Nova conhecido nacionalmente, porque o Vila é um clube conhecido aqui regionalmente, valorizado pela torcida, e ele queria mostrar isso para o Brasil, e o campeonato de aspirantes era uma oportunidade. Está com a mão na taça. Depois, ele montou um time para a Série C e ele montou o elenco para subir. Não foi um elenco qualquer. Esse elenco do Vila para a Série C, ele sobra, ele é muito bom. Tanto que ele foi campeão, ele teve o acesso e foi campeão. E quando precisou trocar o treinador para ser campeão, ele não titubeou. Ele viu que ele tinha errado ao acreditar em um treinador que estava indicando Maurinho para o Vila Nova, que estava escalando Rodrigo Alves no Vila Nova, que estava discriminando Kaique, que estava discriminando Alain Mineiro, e aí ele teve pulso de major, ele teve atitude de militar. Eu tenho comando. Mandou o treinador embora quando ele viu que a coisa ia degringolar mesmo e ele precisava do acesso. Se o Vila não tem o acesso, o Vila estava literalmente lascado, essa é a verdade, não teria calendário nem dinheiro para o ano que vem. E ele mudou essa realidade. Teve o comando na hora certa, trocou de treinador, trouxe o treinador certo, isso é importante também, que conhecia o Vila e que o último título do Vila na Série C, o segundo da história do Vila, foi conquistado por esse treinador. O dia que ele contratou o Márcio Fernandes, eu falei, acertou na contratação do Márcio Fernandes, deveria levar o Francisco Elísio para lá, porque subiu com o Márcio Fernandes, junto com o Márcio Fernandes, os dois se entendem. Ele não levou o Francisco Elísio, mas ele acertou 100% na vinda do Márcio Fernandes. Naquele momento, ele colocou o Vila na Série B
e deu o título pro Vila, trazendo o cara certo. Nota 10 para a diretoria do Vila, valorizando ainda mais o trabalho do Hugo Jorge Bravo. Às vezes fala como militar quando é presidente do clube, e isso eu não gosto. Né? E até já falei isso para pessoas muito próximas a ele, para dizer a ele, para não misturar as coisas. Ele é um comandante militar no quartel, ele é um major de Rotan, e isso é muito importante para a população, porque a PM presta um serviço maravilhoso aqui em Goiás. A PM de Goiás, pouca gente sabe, é reconhecida como uma das melhores PMs da América do Sul, porque é uma PM que tem pouquíssimos registros de atos infracionários, e é uma PM tida como incorruptível. Então, ele faz parte, ele é oficial dessa instituição, e ele é oficial de um grupo especialíssimo que é a Rotan. Mas ele fala como policial lá na Rotan, e como presidente do Vila Nova, ele precisa falar com o presidente do Vila Nova, que fica lá debaixo da Mangueira, que andou 15 quilômetros a pé para ver jogo do Vila Nova, e que é super vitorioso. 10 para o Hugo Jorge Bravo, com todo o merecimento.